Levítico capítulo 6. Aqui nós vamos começar a ver que em diversos contextos da lei, quando se cometia algum tipo de pecado contra outra pessoa, você fazer algum mal para aquela pessoa, há duas questões que são extremamente importantes. A primeira é que existia a necessidade de um reparo em relação à pessoa. Então, há aqui uma questão de, por exemplo, se você vai e rouba alguém, se você comete aí um pecado de roubar esta pessoa e aí você é comprovadamente culpado, você não só tem que oferecer uma oferta pelo teu pecado, como restituir àquela pessoa o dano que se causou. Isso é extremamente interessante porque, por muitas vezes, nós temos uma falácia de argumentação dizendo o seguinte: por vezes nós pecamos diante de Deus e o nosso pecado diretamente feriu alguma pessoa. Então as pessoas, eu já escutei gente que fala isso. Olha, eu pedi perdão a Deus, então acabou o ponto final. Não, por vezes você vai ter que ir lá e pedir perdão para uma pessoa também pelo erro que você cometeu. Isso é muito claro na Bíblia. E isso mostra o quanto essa nossa geração ela é problemática, porque o orgulho é tão alto que a pessoa diz: não, eu já me consertei com Deus, mas ela não tem a dignidade de se consertar com o próximo. Ela não tem, inclusive, a ordenança bíblica de se acertar com o seu irmão. Então nós precisamos entender que a lei já nos dava essas direções e falava, inclusive, sobre esse tipo de dano. Claro que aqui eu não estou dizendo que você roubou alguém, mas se fosse esse o caso, você, além de reparar a pessoa pelo aquilo que foi roubado, você também tinha que fazer a sua oferta a Deus como o perdão desses pecados. E aí, continuando a leitura do Levítico 6, nós vamos ver também que então começa a se trazer um pouco mais sobre a forma de manusear estas ofertas. Então, nos primeiros capítulos nós vimos as intenções das ofertas, para tinha que ser feito o holocausto, a oferta de cereais, as 5 grandes ofertas. Mas aqui nós começamos a entender de que forma para executar esse holocausto ele deveria ser manuseado, de que forma que as ofertas seriam manuseadas e também muito detalhadamente tanto a lei sobre o holocausto, o fogo vai ficar sempre aceso no altar, não deve ser apagado, o sacerdote vai acender a lenha de manhã, isso está tudo aqui no versículo 12 dentro desse capítulo. Também vai falar a respeito das ofertas de cereais, a oferta na consagração dos sacerdotes e a lei a respeito da oferta pelo pecado. Então, mais uma vez, os desdobramentos do relacionamento de Israel para com Deus são claríssimos e, em primeiro momento, nos primeiros capítulos, a sua intenção. E depois, como nós estamos vendo agora, a forma de se fazer isso com mais detalhes e mais orientações, o que nos remete a sermos honestos em dizer o seguinte: Deus sempre disse ao seu povo o que ele esperava do seu povo. O que nos leva a crer então que o povo realmente é inclinado ao mal, morto em seu pecado, porque mesmo sabendo exatamente o que era para fazer, por muitas vezes, e assim como nós também, nós desonramos a Deus e aquele povo desonrava a Deus também, mesmo que o Senhor tenha falado conosco de forma tão clara como nós podemos ler aqui nesses versículos.